Salve, salve, galera! Meu nome é Vitor Maurício, eu sou professor de Geografia, estou aqui com meu grande amigo Gabriel Silva, o professor de História. O objetivo desse vídeo é mostrar, sobretudo para quem está vindo de fora, para quem não conhece o nosso trabalho, como a gente trabalha aqui no Chá de Humanas, como a gente pode contribuir para que você acerte o maior número de questões possíveis no vestibular da UERJ. E para isso, eu vou pedir que o Gabriel fale quais são nossos diferenciais. Por que a galera tem que estar com a gente? Basicamente são dois os nossos diferenciais, tá? Primeiro é que a gente sempre faz os nossos projetos de maneira interdisciplinar. É sempre eu de História, meu camarada Vitor de Geografia, e a gente aborda as questões, a gente tenta secar os assuntos das questões com esses dois pontos de vista. Então a gente acaba abrangendo uma série de subtemas que podem ser trabalhados com uma só questão. Na verdade, a gente trata muito mais do que o tema daquela questão em si. E o segundo diferencial é que a gente só trabalha com questão inédita e autoral. Tá? E é importante dizer que a gente já está com um banco, né, de mais ou menos, já ultrapassamos 200 questões inéditas, autorais. E como é que a gente faz essas questões, né? É preciso falar que tanto eu quanto o Gabriel, nós já trabalhamos com vestibular há mais de 15 anos. Né? Então a gente já faz a prova da UERJ, a prova do Enem, mas nesse caso a prova da UERJ, a gente já faz ela com os alunos, já faz por mais de 15 anos. Né? Então a gente conhece qual é o olhar da prova, como a prova ela interpreta determinados problemas, qual é, resumindo, a visão de mundo da prova. Então, além da gente conhecer essa visão de mundo da prova, a gente, obviamente, tem um embasamento, né? O embasamento das questões é todo no edital. A gente sabe o que pode ser cobrado olhando para o edital, né? Cercando as coisas, dissecando aquele edital da UERJ, que muitas vezes grande parte dos alunos nem entendem, não vêm e não entendem. Né? Então a gente preparou essa aula aqui para vocês para mostrar a forma como a gente trabalha. Como é que vai ser a dinâmica da aula? Tem uma outra coisa importante na hora que a gente está fazendo as questões, que é a gente também seleciona os temas que são mais recorrentes. Claro. A gente já fez um levantamento daquilo que é mais cobrado, do tipo de questão que a UERJ adora trabalhar. As questões atuais, né, também. A gente é super. Eu adoro, né, atualidade, geopolítica, aquela coisa toda. Então eu tô sempre ligado nesse tipo de questão, nesse tipo de atualidade, e coloco sempre nos projetos. Então o nosso projeto consegue ser bem atualizado. São nossas previsões, né, do que vai cair na prova. A gente fala também, é importante deixar isso claro, que quando a gente faz uma questão e a gente aborda vários subtemas, a gente está contribuindo para que você possa raciocinar em cima de uma questão de prova. Então não é simplesmente chegar e resolver uma questão. Não é isso o mais importante. E acertar qual é o tema exatamente, não é isso. O mais importante é conseguir ter um embasamento histórico, geográfico, espaço-temporal para conseguir refletir uma questão, sobre um texto na hora da prova e marcar a alternativa correta. Essa sabedoria, né, junto com essa visão de mundo que a banca tem, te ajudam muito a marcar um gabarito correto numa questão que você pode não conhecer muito bem. Né? Então como é que vai ser a dinâmica da aula de hoje? Vamos lá, como a gente tem já um banco de questões, de mais de 200 questões, a gente selecionou duas para apresentar aqui para vocês, dos mesmos moldes que a gente vai apresentar nos nossos projetos. A gente sempre apresentou e a gente vai continuar apresentando, né? Porque esse é o nosso diferencial. A gente faz boas questões e questões inéditas com capacidade de aparecer na prova da UERJ. A questão que eu selecionei é sobre um tema muito, muito, muito atual, que não foi cobrado ainda. A questão do turismo em determinados tipos de cidade e quais são as consequências do turismo para esses lugares especificamente. O texto fala sobre a questão da cidadania, enfim, eu vou ler depois com vocês. Mas antes, como a gente faz nos nossos projetos, vamos fazer uma mini revisãozinha sobre como pensar esse tema para chegar até a resposta. Vamos lá atrás. Eu costumo falar que o espaço urbano é uma mercadoria. E isso já foi o gabarito de prova da UERJ, tá? Vocês podem procurar um gabarito
que fala que o espaço urbano ele tem características, né, de valor de uso e valor de troca. Traduzindo isso significa que o espaço urbano é uma mercadoria. É uma mercadoria que está à venda. Então, um imóvel está à venda, um terreno está à venda, o espaço urbano está à venda ou está para alugar. E isso acontece, essas negociações acontecem no mercado imobiliário. Então, qualquer espaço no meio urbano e no meio rural também, né, ele é passível de compra e venda. E isso é normal, tá? E é assim que funciona o mercado imobiliário. O problema é que em países, sobretudo países em desenvolvimento, o caso do Brasil, o caso dos países latino-americanos em geral, o caso dos países africanos, né, a Índia, o que a gente percebe é que, como a desigualdade social é muito grande, as pessoas não têm poder aquisitivo para adquirir esse bem, esse produto, essa mercadoria que é o solo urbano. Então elas acabam ocupando áreas cada vez mais distantes dos centros e áreas com menor infraestrutura. Não é que num país desenvolvido, tá? Cuidado com isso. Num país desenvolvido é óbvio que vão ter bairros mais caros, bairros menos caros, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero trabalhar aqui rapidinho um ponto, um conceito que já apareceu milhares de vezes na prova da UERJ e muitas vezes sem aparecer com o nome, que é o conceito de segregação socioespacial. Então, partindo do pressuposto que o solo urbano é uma mercadoria e que num lugar onde há muita desigualdade social, essa mercadoria ela é difícil de ser adquirida, sobretudo nas grandes cidades, onde é a primeira lei da economia, né? Onde a demanda por essa mercadoria é muito grande, e se a demanda por um produto é muito grande e a oferta não acompanha, esse produto vai aumentar de preço. E acontece exatamente igual com os imóveis, né? Isso é o mercado imobiliário urbano. E aí, o que a gente consegue perceber, sobretudo nesses países em desenvolvimento, é que dentro desse processo, determinadas áreas são ocupadas por populações há uma relação direta entre o seu poder aquisitivo e o lugar que você habita na cidade, né? Que pode ser numa área nobre, pode ser numa favela, pode ser numa área periférica. E aí eu queria falar aqui do conceito de segregação socioespacial, porque essa segregação, muitas vezes, né, acho que a maior parte disso é culpa do Estado, por não ter feito ao longo do tempo políticas de programas de habitação que deram certo. Um planejamento urbano, exatamente, planejamento urbano adequado. Mas também tem a questão, obviamente, da desigualdade social, mas que também, no final das contas, é parte do Estado também, que não sabe distribuir bem a renda. E a segregação socioespacial, ela não é simplesmente morar longe do centro. Segregação socioespacial, a gente consegue perceber, e isso é muito, muito, muito a cara da UERJ, também já apareceu como gabarito. A segregação socioespacial é quando você vê a diferença de como as áreas da cidade, elas são dotadas de serviços públicos e equipamentos urbanos. Áreas mais ricas vão ter hospitais, metrô, ônibus 24 horas, farmácias 24 horas, serviços 24 horas. Áreas mais pobres, normalmente mais afastadas, vão ter menos segurança, menos asfaltamento, coisas básicas, né? Menos asfaltamento, menos saneamento básico e menos, uma coisa que é muito importante para a prova da UERJ, menos acesso à rede de transporte. Isso já foi gabarito de UERJ várias vezes. Alguma coisa que associa moradia a transporte, tá? Aí agora, trazendo para a nossa questão, se você entendeu que o solo urbano ele tem valor de uso e valor de troca, que ele é uma mercadoria, e que essa mercadoria aumenta muito de preço se houver uma demanda muito grande por essa mercadoria, você já entendeu que a questão do Airbnb ela provocou um verdadeiro caos em determinados tipos de cidade. Aí é uma questão muito atual, que já ganhou muita força agora no último mês, isso apareceu muito nas redes sociais, nos canais de notícia, mas já é um pouco mais antigo. Cidades como Amsterdã passam por isso também, mas agora o caos mesmo aconteceu em Barcelona, onde os moradores começaram a agredir turistas, jogar água, né, ir para a rua com faixas, protestando contra o turismo. Mas qual é a grande questão que está envolvida ali?
Não é qualquer cidade que é contra o turismo. Tem determinadas cidades, inclusive, que vivem do turismo e querem mais é que tenha turista. Mas olha só o que aconteceu em Barcelona. O turismo é tão imenso, e aí tem um termo para isso, overturismo, que é o superturismo, que antes do Airbnb, o turismo ele era concentrado mais em hotéis, né? Para aquela estrutura turística mesmo. Depois a gente começou a ter uma coisa assim, um pouco mais de hostel, mas eram estruturas voltadas para turismo. O Airbnb, ele foi muito além disso. Ele deu a possibilidade das pessoas pegarem o seu próprio imóvel e colocarem como se fosse um local de hotel. Então, o que acontece? Se a demanda em Barcelona, em Amsterdã, por habitações de curta temporada, por causa do turismo, é muito grande, os moradores, os proprietários, eles não disponibilizam seus imóveis para locação fixa. Eles disponibilizam os imóveis para temporada. Aí o que acontece com os imóveis de locação fixa? Eles aumentam muito de preço e isso afeta drasticamente, né, as populações que vivem ali, ocasionando, por exemplo, outro conceito muito cobrado na prova da UERJ, né, processos de gentrificação, porque quem vai acabar morando naquelas áreas é quem tem muito dinheiro para pagar agora o valor ou porque já era dono de imóveis naquelas áreas, né, que agora passam a ter um valor muito elevado e a população local acaba sendo cada vez mais afastada dessas áreas que antes elas moravam. Então esse é o grande problema, é uma questão muito atual. Nos últimos anos isso aconteceu em Lisboa, Veneza, Amsterdã, Berlim, que foi pioneira em tentar ter medidas para diminuir esse efeito, Barcelona, está rolando em muita cidade que atrai muito turista, Paris. Eu lembro que no primeiro projeto UERJ que a gente fez, eu cobri uma questão sobre gentrificação em Berlim, dizendo que o governo tinha criado uma lei que impedia o aumento no valor dos aluguéis em 5 anos. Recentemente eu estava pesquisando isso para coibir a especulação imobiliária e a gentrificação. Aí eu estava pesquisando recentemente coisas sobre isso, gentrificação e tudo mais, e vi que a lei caiu. Então, a gentrificação está comendo solta lá em Berlim. Lembrando que gentrificação, o que é? Rapidinho, hein? Gentrificação é quando uma área ela passa por melhorias e aumenta de preço, de modo que os antigos moradores não conseguem mais arcar com o valor daqueles aluguéis. Então, essa classe social que antes ocupava esse espaço, ela não consegue mais arcar com o valor dos aluguéis e uma nova classe social com poder aquisitivo mais elevado passa a ocupar essa área. Então tem uma mudança de classe social associada ao valor dos imóveis. Isso seria um processo de gentrificação. Um exemplo disso é a região portuária do Rio de Janeiro, que era uma região degradada, escura, com pouca infraestrutura, habitada por uma população com poder aquisitivo menor. E depois das mudanças, da revitalização para as Olimpíadas, ela passou a ter uma série de serviços, de melhorias, enfim, de revitalização. E, portanto, o aluguel, o valor dos imóveis aumentou, expulsando a antiga população que habitava ali antes dessa revitalização. Inclusive, isso aqui em si já é uma questão de UERJ, tá? Falar da questão do porto, da revitalização, da refuncionalização, né? Também a gente já trabalhou esse conceito. Mas vamos lá. A questão diz o seguinte: o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou um pacote de medidas que inclui o fim do programa Golden Visa e a proibição de novos registros no aplicativo de hospedagem Airbnb. Criado em 2012, o Golden Visa permite que cidadãos de países que não integram a União Europeia consigam um visto de residência em Portugal em troca de um investimento qualificado no país. Pausa. Investimento qualificado, pensa no seguinte: é alguém que tem dinheiro e vai comprar um imóvel, por exemplo. Isso é um investimento qualificado. O investimento qualificado não é você comprar uma barraquinha e vender kebab. Não, isso não é um investimento qualificado. Então eles estão se referindo aqui a pessoas que têm dinheiro, tá? Para fazer para movimentar realmente a economia do país. E essas pessoas, via de regra, não dependem do Estado, não consomem o estado de bem-estar social, tudo mais. Aí aqui, ó, a proibição estabelecida pelo Estado português tem como objetivo central, né? Então, qual é a proibição? É o fim do Golden Visa
e a proibição dos novos, de que novos imóveis sejam cadastrados no Airbnb. O que ele está querendo fazer com isso, gente? Ele está querendo fazer com que o valor dos imóveis não suba a ponto de afetar muito a população local. Né? No caso desses investimentos qualificados, né, muitas dessas pessoas que têm muito dinheiro para sair comprando imóvel, elas vão comprar o imóvel e vão deixar o imóvel lá vazio e vão botar para o Airbnb também. Né? Então as duas coisas estão meio que associadas. Mas o principal aqui é a proibição e o que está mais. A proibição do Airbnb, e é o que está mais em alta aí, e eu apostaria numa questão dessa. Então, essa proibição tem como objetivo estimular o turismo em detrimento do mercado imobiliário? Não. Ela está, pelo contrário, dando inclusive uma freada no turismo e controlando o mercado imobiliário. Coibir práticas de autossegregação realizadas por imigrantes. Gente, quem faz autossegregação é quem tem muito dinheiro, é quem pode se autossegregar em grandes condomínios, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E isso também é um tema que poderia muito ser abordado na prova da UERJ, tá? Porque eu falei de segregação socioespacial. Essa é uma segregação imposta. Uma autossegregação é quando você tem dinheiro para se segregar. Você vive num condomínio com pessoas da mesma classe social, você não vê outras classes sociais, sabe essa ideia? Letra C. Subsidiar proprietários que promovem hospedagens inclusivas. Né? O texto não fala nada de subsidiar proprietário, dar dinheiro para proprietário ou retirar algum imposto dos proprietários. E o que seriam, né, hospedagens inclusivas? Isso aí são termos que podem aparecer na prova que não sei, mas é bonito, hospedagem inclusiva. Pô, marca. Se tu não sabe, tu não marca. Letra D. Conter o aumento no valor dos aluguéis para a população local. É isso, gente. É isso. Ele está protegendo a população local e evitando que haja um grande aumento no valor dos aluguéis. Por quê? Se você abre tudo para o Airbnb, a quantidade de imóveis que vão ser alugados para a população que mora ali fixamente vai diminuir. Diminuindo, o valor aumenta. Questão super atual, se tu der um Google agora aí, ó, Turismo Barcelona. Vejam a quantidade de coisas que aconteceram. Vou passar para a segunda questão de história agora, do Gabriel. Bora lá. Minha questão trata de temas que também são muito caros para a UERJ. Primeiro, ditadura militar, que é um dos temas que mais aparece desde sempre, não só na UERJ, mas em tudo quanto é prova aí, de vestibular. Segundo, porque ela está tratando também de agronegócio. E daí, por extensão, isso tem a ver com latifúndio, tem a ver com concentração de terras. E terceiro ponto, porque ela está falando de meio ambiente, que de uns anos para cá, no mínimo aí de 2010 para cá, está aparecendo cada vez mais nas provas, tá? Essa preocupação com o meio ambiente por motivos óbvios. A questão do meio ambiente está ficando cada vez mais urgente de ser resolvida. E a questão do meio ambiente, vamos deixar claro, né? É uma questão econômica, é uma questão política, é uma questão social, uma questão que envolve imigração, uma questão que envolve muita coisa. Muita coisa, tá? Mas antes de entrar na questão em si, vamos fazer uma contextualização importante, tá? Primeira contextualização é que essa preocupação com desenvolvimento sustentável, com preservação ambiental, ela não é uma coisa muito recuada no tempo. Na verdade, os primeiros eventos internacionais, as primeiras conferências que vão começar a tratar de preservação ambiental vão começar a acontecer nos anos 70, em 72, em Helsinki, exatamente. Não, Estocolmo. Desculpa. Conferência de Estocolmo de 1972. Tem razão, é que Helsinki, Estocolmo, é tudo ali do lado. Conferência de Estocolmo de 72, e que é uma das primeiras conferências que estão debatendo ali a ideia de que a gente precisa parar de destruir o meio ambiente, tá? Então essa preocupação é recente. E a ditadura militar aqui no Brasil, ela, portanto, tinha os seus administradores pensando numa lógica em que o meio ambiente não está ali para ser preservado. Na verdade, é uma lógica que entendia o meio ambiente como recurso, como possível dinheiro, possível lucro, possível algo que seja manejado para gerar crescimento para o país. Fazer um parênteses aqui, porque a prova pode cobrar esse tipo de visão também. Na própria, já pegando o gancho da Conferência de Estocolmo, ali teve um embate radical de dois lados radicais, de onde surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Que é o meio termo entre esses dois lados. Exatamente. Um lado é o debate, é o discurso
preservacionista, de que não deve nem mais mexer. Não cai mais nenhuma árvore. Preservação. Do outro lado é a visão economicista, que o Gabriel está falando, utilitarista, que vê o meio ambiente como uma mercadoria que deve ser explorada para gerar desenvolvimento econômico. Veja bem, não desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. E o meio ambiente? Não, o meio ambiente é para gerar lucro. Então, dessas duas visões radicais, super preservacionista e a visão super economicista, utilitarista, nos anos 80, um pouco depois, vai surgir a visão, que é o meio termo, né? Que é a visão do desenvolvimento sustentável. Ou seja, uma visão de que deve-se sim explorar o meio ambiente, mas explorar com racionalidade, de modo que as gerações futuras possam ter acesso aos mesmos recursos, blá, blá, blá. Sim. Não? Mas então a ditadura ainda está nessa vibe economicista, utilitarista do meio ambiente. A Amazônia, por exemplo, de pé, ela não gera crescimento da economia. Então vamos derrubar mesmo, cortar as árvores, cortar madeira, tirar os recursos naturais, minério, que for necessário. Tá? E outra coisa importante também é que a ditadura também via a Amazônia como um grande vazio demográfico, tá? Mas espera aí, tinha gente lá, né? Óbvio que a Amazônia não era um vazio demográfico. A taxa de ocupação podia ser pequena, a densidade demográfica podia ser baixa, mas tinha gente lá. Tinha indígenas, tinha população ribeirinha e tudo mais. Mas para a ditadura, numa visão bastante preconceituosa, esses grupos, principalmente indígenas, eles são meio que cidadãos de segunda classe. Eles não vão defender o país, não garantem a ocupação do território, então a gente precisa colocar gente branca na Amazônia, a gente precisa trazer gente que vai produzir, que vai ocupar o território da Amazônia, que vai gerar crescimento e também vai garantir uma efetiva ocupação de brasileiros na Amazônia, já que esses indígenas não eram assim, vistos como plenamente brasileiros, mas como cidadãos de segunda classe. Então a ditadura começa a bolar planos para trazer gente de outras áreas do Brasil para a Amazônia, inclusive com o argumento de que isso garantiria a soberania brasileira na Amazônia. Tem até uma expressão que a ditadura usava, que era ocupar para não entregar. Ocupar a Amazônia para não entregar para outros países, outras potências e tudo mais, tá? Então, tem vários programas, alguns mais que deram mais certo, outros menos bem-sucedidos, de ocupação da Amazônia durante a ditadura. Por exemplo, teve uma tentativa de colocar pequenas propriedades familiares, criar pequenas propriedades familiares, as famosas agrovilas, nas margens das rodovias que estavam sendo abertas lá, atravessando a Amazônia, principalmente a Transamazônica. Só que isso não deu muito certo, porque o governo só tirava, por exemplo, gente do Nordeste, né, que não tinha acesso à terra lá no Nordeste, entregava um terreno numa agrovila ali na Amazônia, em área de floresta densa, na beira de uma estrada, mas em área de floresta densa, e não dava nenhum tipo de ajuda para aquela pessoa se estabelecer. E cultivar o solo amazônico, que é um solo difícil... No solo é difícil. Precisa de apoio do Estado. Então essas agrovilas não foram bem sucedidas, não desenvolveram, pelo contrário, foi um fracasso. Isso foi uma coisa meio também vamos dizer, meio populista, no sentido de que já havia movimentos que lutavam pela reforma agrária, falavam reforma agrária. Você está no meio da ditadura. A ditadura, obviamente, é contra a reforma agrária. Mas aí como é que a gente dá um cala-boca nessa galera que fica falando que tem que dividir melhor as terras? A gente pega essa galera e leva lá para a Amazônia, que a gente também quer ocupar, né? Aí tinha um lema, né? Tinha outro lema: levar os homens sem terra para uma terra sem homens. Né? Então, pegar esses homens sem terra do Nordeste, lembrando que no século XX o Nordeste é uma área de repulsão populacional. Os maiores fluxos populacionais saem do Nordeste, tá? Em direção à Amazônia, em direção ao Centro-Oeste, em direção ao Sudeste. Então, levar esses homens sem terra do campo para uma terra sem homens na Amazônia, né? Mas sem nenhuma infraestrutura. A primeira agrovila se chamou Medicilândia. Ele tinha que ter essas pessoas que são muito egocêntricas, né? Bota o nome dele na cidade, não deu certo. Mas vamos lá, tem outras coisas para falar aí. Pois então essa primeira tentativa de colocar pequenas propriedades familiares, pessoas lá sem terra de outras regiões da Amazônia, meio que fracassou.
Mas a ditadura continua também planejando formas de desenvolvimento da Amazônia, principalmente de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista de soberania nacional. E um projeto que vai dar mais certo é tentar trazer o agronegócio para a Amazônia. Tentar aumentar a área produtora de soja ou a área de agropecuária, enfim, já para as franjas ali da Amazônia, cada vez mais entrando na floresta, porque isso daí garantiria o aumento da produtividade, né, o aumento da produção, na verdade, não da produtividade, garantiria recursos para o Brasil e garantiria uma ocupação do território. Outro fenômeno que também acontece na ditadura é criar um polo tecnológico industrial lá na Amazônia, que é a Zona Franca de Manaus, que era uma ideia de criar uma área que não tivesse tantos impostos para as empresas, uma série de vantagens locacionais para as empresas que quisessem se estabelecer ali, e, portanto, isso já geraria uma dinâmica econômica maior ali em Manaus e nas redondezas, trazendo também recursos, produtividade. E isso é uma forma de integrar, também tinha esse plano, né? Uhum. De integrar, o governo militar foram 20 anos. Tinha toda essa política de integração do território. Foi uma integração rodoviarista. Importante deixar isso claro, que é uma característica da integração do território brasileiro, uma integração rodoviarista. Por isso que a gente falou aí de transamazônica, etc. E muitas delas foram feitas no governo militar, né? Aquelas obras faraônicas e tudo mais. Mas construir a Zona Franca de Manaus é uma forma de integrar a Amazônia ao resto do país também. Porque se eles viam aquilo ali como uma área isolada, é importante integrar essa área. Então, se o processo de industrialização ele era muito concentrado no Sudeste, no eixo Rio-São Paulo, vamos criar um polo lá na Zona Franca de Manaus. Ah, mas aí ninguém vai querer se instalar lá, porque está longe dos mercados consumidores. Não, mas o aí Estado dá subsídio, a gente isenção de imposto. Exatamente, a gente dá uma série de subsídios, uma série de vantagens para que várias indústrias queiram se localizar na Zona Franca de Manaus, e existe até hoje, né? Deu certo. Sim. Para coordenar esses esforços todos de exploração econômica e ocupação da Amazônia, foi criado um órgão, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, conhecido como SUDAM, que era um órgão que pensava essas políticas de Estado para ocupação e exploração econômica da Amazônia. Tá? E a questão que eu separei para vocês começa com uma propaganda dessa tal SUDAM, uma propaganda de uma revista lá dos anos 70 e 72, se eu não me engano, 72, e o título da propaganda, digamos assim, é "Toque sua boiada para o maior pasto do mundo". Cara, você já lê esse título e você já fica até assustado. Hoje em dia, assim, é esquisito. Tá chamando a Amazônia de maior pasto do mundo, tá? Tipo, dane-se aquelas árvores milenares que estão lá. Eu paro de falar com uma pessoa hoje em dia se a pessoa fala um negócio desse, cara. Parei. É muito assintoso a propaganda, né? Mas a propaganda da Sudam está dizendo, estabeleça aqui a sua criação de gado na Amazônia, que você vai contar com facilidades, vai poder comprar terra por um preço mais barato. Vai ter acesso a crédito. Vai ter acesso a crédito. Virtualmente, tu pode ter um latifúndio gigantesco, porque aquela fronteira agrícola em expansão. Né? E, paralelamente, né, uma coisa bem da geografia, integrando essas áreas, né, aos portos, obviamente, integrando essas áreas a áreas mais dinâmicas do país. Tá? Porque também tinha esse objetivo de integrar a Amazônia. Então, se não tivesse possibilidade de escoamento, nenhum produtor vai querer ocupar. Né? E antes, rapidinho, só para um parênteses aqui, as nossas aulas elas também são caracterizadas por um grande nível de interrupção minha em relação ao Gabriel. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu não gosto de deixar passar algumas informações que eu considero muito importantes. Porque nesse mesmo momento do governo militar, nesse mesmo momento de integração nacional, de ocupação do território, está acontecendo uma outra coisa. Mostrar para eles como é que funciona mesmo. É verdade, né? Está acontecendo uma outra coisa. Está acontecendo a modernização agrícola no sul do Brasil. É o lugar onde a modernização agrícola vai acontecer, nos anos 70. E o governo militar, muito interessado em ocupar o território, o Gabriel não falou, porque não está na questão aqui, mas é o Centro-Oeste. Quem vai ser primeiramente ocupado com a expansão da fronteira agrícola a partir da região sul são os cerrados. Né? E hoje em dia o cerrado está aí entre os biomas mais desmatados junto com a Mata Atlântica. Tá? Então, assim, a partir de anos 70, pensar muito na relação entre modernização agrícola no Brasil, no contexto de grande industrialização nacional,
modernização agrícola do Brasil começando na região sul, e muitos produtores que não conseguiram se modernizar ou quiseram investir em áreas do centro-oeste tiveram todo o apoio do governo. O governo vendeu áreas, terras devolutas, por um valor muito mais barato, deu acesso a crédito para que esses produtores pudessem se modernizar. E aí você vê a grande quantidade de soja, né, de grãos e de agropecuária mesmo que a gente tem, por exemplo, no centro-oeste do país. É uma área de agricultura moderna. O centro da produção agrícola no Brasil, né? A maior parte vem de lá. Dali o sul. Né, dali o sul. É um cinturão que vem ali de Goiás, Mato Grosso, parte do Mato Grosso, né, até o Rio Grande do Sul. É o cinturão de modernização no Brasil. Sim. Mas a gente já vê nessa época o governo estimulando aí a ocupação do território amazônico. Eu li recentemente que um dos maiores portos secos do Brasil, um lugar que recebe soja de tudo quanto é região das redondezas, o maior da América Latina, na verdade. Ele fica em Rondonópolis, que é uma cidade no interior do Mato Grosso, porque ali o entorno da produção de soja é gigantesca. Né? Mas enfim, comando da questão, portanto, fala o seguinte: já tem essa imagem da propaganda, ou seja, já está falando de ocupação com latifúndio, ocupação para agropecuária, desmatamento, tudo isso está implícito lá no título, toque sua boiada para o maior pasto da terra. Tá? Se você está ligado, você já sacou essas coisinhas só para essa expressão ali da propaganda. Em 1972, a propaganda da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, órgão vinculado ao Ministério do Interior, promovia a ampliação da pecuária na região norte. No texto, lê-se: na Amazônia, a terra é barata e sua fazenda pode ter todo o pasto que os bois precisam, sem frio ou estiagem queimando o capim. O gado fica bonito de janeiro a dezembro. Olha aqui, sem frio do sul, sem estiagem do centro-oeste, que tem clima tropical e tem uma estação seca no meio do ano. Daí o comando da questão pergunta o seguinte: a ampliação da pecuária na região amazônica no período, ou seja, da ditadura militar, atendia ao objetivo do governo de: alternativa A, garantir a qualidade da carne brasileira para exportação. Pode até pensar que a galera pode estar preocupada com qualidade, mas o texto não diz nada de... não está falando de qualidade, o texto não tá, a propaganda não está falando da qualidade da carne, nem está falando especificamente de exportação. Tá? Você não tem subsídios no texto da questão, nem na imagem, para tirar essa conclusão. B. Promover a ocupação do território com propriedades rurais familiares. Como a gente até falou na explicação, isso até foi o objetivo da ditadura em algum momento, mas isso foi feito lá tirando a galera do Nordeste para essas agrovilas, principalmente no Pará e uma partezinha do Amazonas, tá? Mas principalmente no Pará. Que também não é o que a questão, o texto está falando. O texto não está falando de agrovila, o texto está falando de latifúndio, de pecuária extensiva, né? É aquela que você desmata tudo e deixa o boi pastando, né? Pasta. Pois é. É a pior coisa que existe no meio ambiente, tá, gente? Letra C. Explorar economicamente para assegurar a soberania sobre o território. E essa alternativa, você vê conjugada duas coisas que são interesse da ditadura para a Amazônia. Primeiro, explorar aquilo economicamente numa lógica utilitarista, economicista, como a gente já falou. E segundo, ocupar aquele território que era visto como um vazio demográfico com gente, porque isso garantiria a soberania nacional, que a gente já falou também que era o objetivo da ditadura. Ou seja, essa letra C acaba conjugando as duas coisas que talvez mais passassem pela cabeça dos gestores da ditadura quando eles estão pensando nesses planos de governo. A soberania nacional, gente, é garantir a seguridade do seu território, tá? É o efetivo controle do território. O controle do território. Por isso, a ditadura também fez no final o projeto Calha Norte. Né? O projeto Calha Norte é um projeto de ocupação militar das fronteiras da Amazônia, que faz fronteira com vários países. A fronteira da Amazônia é imensa, é gigantesca, faz fronteira com vários países. Então, tem que ter forças armadas ali, né? Esse projeto é para isso, para evitar tráfico de drogas, narcogarimpo, biopirataria, né? Uma série de coisas nesse sentido. Mas isso é para garantir a soberania do território também, né? Ou seja, ninguém vai ocupar. Garantir que o governo brasileiro tenha o efetivo controle dessa região, que é muito grande, né?
Tem a alternativa D também, que é ampliar a produção de alimentos para os projetos de erradicação da fome. A gente sabe que a ditadura é marcada por uma ampliação muito grande da desigualdade social, que levou muita gente à miséria, e não era uma preocupação da ditadura erradicar a fome. Na verdade, ela acabou com as suas ações, até contribuindo para aumentar a fome no Brasil. Então não dá para marcar a letra D, a resposta correta seria a letra C, de Corinthians, inclusive. Muito bem. Então, galera, a gente vai encerrar por aqui. A gente acho que funcionou bem, né? A ideia era só dar um gostinho de como funcionam os nossos projetos. Mas a gente também tem um problema, porque a gente fala que a gente vai fazer a questão rapidinho, mas como vocês viram, já passou de meia hora, né? Mas é essa a realidade. Essa tá? é a dinâmica. A gente gravou uma primeira aula agora pro projeto UERJ. A gente pensou, vamos fazer em 2 horas, que é o que a gente promete. Né? Tem 3 horas e 15 a aula, porque a gente fica debatendo aqui. Esse é o nosso estilo da aula. Tem dado certo, a galera tem elogiado muito. Se você conhece alguém que já fez nosso curso, pode perguntar como funcionam nossos projetos. A gente já tem outros projetos também no nosso site, se você quiser adquirir. Enfim, se você gostou dessa aula, gostou da forma como a gente trabalha, se inscreva no canal. Se inscreve no canal, já é muito interessante, já ajuda muito a gente. Divulgue se você puder para os seus amigos, vestibulandos e vestibulandas. E se você quiser fazer os nossos cursos, é só entrar aqui no endereço que a gente vai deixar na descrição, tá bom? Eu espero encontrar com vocês novamente. Um abraço. Até mais, pessoal.